Imagine ficar cara a cara com um predador capaz de matar em segundos. Uma onça escondida na mata, um urso furioso ou um tigre à espreita. Agora imagine sobreviver para contar a história. Hoje você vai conhecer encontros reais e assustadores entre seres humanos e alguns dos animais mais perigosos do planeta. Histórias de pessoas que ficaram presas, foram perseguidas, atacadas e que contra todas as probabilidades conseguiram escapar com vida. Alguns desses casos parecem cenas de filmes, outros são tão chocantes que é difícil acreditar que realmente aconteceram. Oi, eu sou Ikari e prepare-se para conhecer relatos impressionantes de coragem, sorte e sobrevivência. Em julho de 2017, Dylan McWilliams, com seus 20 anos, estava acampando sozinho em uma floresta do estado do Colorado. Por volta das 4 da manhã, ele acordou de repente com uma sensação terrível. Um urso negro americano havia entrado no acampamento e estava mordendo a sua cabeça. Segundo o relato dele, o animal agarrou seu crânio com a boca e começou a puxá-lo para fora da barraca. Dylan disse que podia sentir os dentes atravessando seu couro cabeludo. Em vez de entrar em pânico completamente, ele começou a lutar. Ele deu socos no focinho do urso e tentou atingir seus olhos. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, o urso finalmente o soltou e fugiu. Quando Dylan conseguiu chegar a um local seguro, ele percebeu que sua cabeça estava coberta por um líquido avermelhado. Ele recebeu vários pontos devido às perfurações causadas pelos dentes do urso. As fotos mostram cortes no couro cabeludo e marcas de mordidas. Os médicos afirmaram que ele teve muita sorte, uma mordida um pouco mais profunda poderia ter atingido áreas críticas do crânio ou do pescoço. E por incrível que pareça, isso não foi o mais louco. Menos de um ano depois, enquanto praticava um esporte parecido com surf no Havaí, Dylan foi mordido na perna por um tubarão. Ele viu um líquido vermelho na água e percebeu que o animal havia mordido sua perna. Mesmo assim, ele conseguiu voltar para a praia e sobreviveu, mas anos antes disso, ele também havia sido picado por uma cascavel. Ou seja, o mesmo homem sobreviveu a uma picada de cascavel, um ataque de um urso e uma mordida de tubarão. Por causa disso, Dylan foi apelidado de o homem mais azarado e mais sortudo do mundo. O detalhe mais assustador dessa história é imaginar acordar no meio da madrugada e perceber que sua cabeça está literalmente dentro da boca de um urso. A história de Anderson Guedes é uma das mais impressionantes envolvendo uma onça no Brasil, porque ele não apenas sobreviveu ao ataque, mas conseguiu escapar durante uma luta corpo a corpo. O caso aconteceu há cerca de 20 anos, quando ele pescava em uma região da Amazônia. Segundo Anderson, tudo começou quando ele estava sozinho perto do rio, usando um coração de boi como isca. De repente, a floresta ficou silenciosa, os pássaros pararam de cantar, os macacos começaram a fugir pelas árvores. Pouco depois, Anderson sentiu um cheiro semelhante ao de carniça e ouviu passos leves na mata. Quando olhou, viu uma onça pintada, agachada, em posição de ataque. Ele tentou se virar para pular no rio, mas não teve tempo. A onça deu poucos saltos e atingiu sua cabeça. Anderson descreveu que entrou em estado de choque e que não sentia dor, apenas ouviu o som dos próprios ossos quebrando. A mordida e as garras causaram ferimentos gravíssimos. Durante o ataque, Anderson colocou uma das mãos dentro da boca da onça, tentando evitar uma mordida fatal. Em meio ao desespero, ele conseguiu alcançar uma faca que estava ao seu lado, então começou a golpear o animal para que ele o soltasse. Segundo seu relato, após vários golpes, a onça se afastou e fugiu para a mata. Mais tarde, ele soube que o animal não sobreviveu aos ferimentos. Tentei me jogar para trás, mas não deu tempo. Quando eu, de repente, eu vi, ela já estava em cima de mim. Foi onde ela me mordeu aqui na cabeça, né? E nisso, naquele desespero, eu tentei de qualquer jeito ir pra água, mas não deu. E aí eu peguei e enfiei a mão dentro da boca dela e coloquei a mão aqui assim, ó. No início ela mordia, foi aquele desespero, e me arranhando e me mordendo.
E aí ela já tinha mordido minha mão. Eu não sei nem como que tava isso aqui, porque na adrenalina a gente mal sente, né? Mas vou mostrar aqui pra vocês, ó, como que ficou, ó. Aqui, ó. Ela pegou esse dedo aqui, né? Comeu todo. Esses dois aqui, ó, do meio ela arrancou a metade. E esse outro aqui, ó, ela arrancou inteiro. Esse aqui eu consegui, ficou só pendurado, né? Aí enfiaram um pino, né? E eu consegui salvar. Mesmo gravemente ferido, Anderson conseguiu receber a ajuda dos companheiros de pescaria. Eles improvisaram torniquetes e o levaram até o atendimento médico. A recuperação foi longa, ele precisou passar por cirurgias e recebeu mais de 1000 pontos entre saturas internas e externas. A mão foi a parte mais difícil de reconstruir e ele nunca recuperou totalmente a condição original dos dedos. O que torna esse caso tão assustador é que ele descreve exatamente aquele momento em que muitos sobreviventes de ataques de grandes predadores relatam. O silêncio da natureza antes do ataque, quando outros animais percebem a aproximação de um predador de topo, a floresta inteira muda de comportamento. Em 21 de maio, Alan Minesh, de 61 anos, trabalhava como topógrafo em uma área remota do estado de Alasca. Ele estava sozinho, inserindo coordenadas em seu GPS, quando levantou a cabeça e viu um enorme urso pardo apenas a cerca de 10 metros de distância. Os dois se viram ao mesmo tempo. Alan tentou se mover para trás de algumas árvores pequenas e apontou sua vara de topografia em direção ao animal para afastá-lo. Mas não adiantou, o urso avançou em questão de segundos. Quando o urso chegou, derrubou Alan no chão. Em desespero, ele se agarrou à mandíbula inferior do animal, tentando afastá-lo. O urso então o lançou para o lado e mordeu seu rosto. O momento mais terrível veio na segunda mordida. Alan relatou que ouviu os ossos do próprio rosto quebrando, enquanto o urso esmagava sua bochecha direita. A mandíbula foi fraturada e parte do crânio sofreu danos graves, mas o que aconteceu depois foi estranho. O ataque inteiro durou cerca de 10 segundos. Depois de esmagar parte do rosto de Alan, o urso simplesmente parou. Os especialistas acreditam que o animal reagiu por susto e defesa, não por predação. Quando Alan deixou de representar ameaça, o urso perdeu o interesse e foi embora. É aqui que a história fica ainda mais tensa. Alan, gravemente ferido, estava sozinho e com dificuldade para enxergar. Ele pegou o celular e ligou para o serviço de emergência e usou a própria camisa para tentar estancar os... Durante quase 1 hora ele ficou esperando o resgate em meio à mata, só que havia um certo problema, ele não sabia se o urso ainda estava por perto. Segundo o próprio Alan, ele ouviu sons na vegetação e pensava que o animal havia voltado para terminar o ataque, mas ele estava tão fraco que não conseguia levantar para verificar. Os socorristas demoraram cerca de 59 minutos para chegar e tiveram dificuldade para retirá-lo da região. Alan passou por uma cirurgia de aproximadamente 4 horas e meia e, por sorte, ele sobreviveu e continua vivo até hoje. Essas histórias nos lembram que a natureza não perdoa erros, mas também revelam algo extraordinário. Quando tudo parece perdido, o instinto de sobrevivência pode levar uma pessoa muito além do que ela acredita ser capaz. A vontade de viver é poderosa e o corpo humano é mais resistente do que parece.